Eu acho que ele é um grande personagem dos últimos anos do futebol brasileiro, pro bem, e respinga muito nele a história da Copa de 2014, justo ou não, o negócio de cone e tal. E eu acho que isso às vezes desrespeita, acaba apagando uma história dele grande. E o cara tem lenha Sei pra bem como é que queimarzinho, é ó, o que ele isso. fez ontem. Então de bate pronto. Hã? Sei bem como é que é isso. Que, que... Entãozinho, ó. E aí, é Fred ou Gabigol? Vamos falar também do Fred, além desse bom momento dos dois, mas individualmente o Fred merece esse destaque aqui no Futebol na Veia. Sem dúvida. Quando eu falei que eu sei muito bem disso, é o seguinte: eu vivi isso que o Fred viveu na seleção brasileira. Eu fui massacrado, crucificado, xingado, né, desrespeitado. Teve parte de pessoas da mídia que desrespeitaram a minha pessoa, né, como ser humano, extrapola do campo de futebol. E o Fred também sofreu com isso. E isso vai para Zinho, isso é idiotas também da. 94? Você tá falando de Isso, 94, Zinho? isso, isso, sem Você é campeão dúvida. do mundo. Não, então eu ia completar com isso. Você já até completou para mim. A diferença é que eu fui campeão do mundo, mas se aquela seleção não ganha a Copa do Mundo, eu seria mais massacrado ainda, né? Algumas pessoas cronistas, analistas, é, exageradamente faziam comentários desrespeitosos. E a seleção brasileira marca muito. Quem jogou na seleção, o Zé Elias jogou, né? Quem joga a Copa do Mundo, tudo para a Copa do Mundo. Então você fica muito marcado e rotulado por uma competição. Um pouco aí o Gabriel Jesus também. Jogou com a 9 centroavante, não faz gol e tal, né? Ele vai ter que ir É verdade. reconquistando a sua posição, jogando. Então eu acho que assim, o Fred sofreu muito com isso com a Copa de 2014, por tudo que aconteceu. E aí se esquece de tudo que o cara fez, pô. Peraí. Olha a carreira do Fred. Ele é o segundo maior artilheiro do Fluminense. O cara ganhou tudo que é título, né? É um dos maiores artilheiros do nosso futebol. É um cara que tem um currículo, uma bagagem, e é um baita de um jogador, gente. O Fred, como centroavante, é um dos maiores. Eu acho que a característica dele para o Gabigol é até diferente. O Fred é mais de área, o Fred é mais centroavante, o Fred tem um jogo aéreo melhor, né? Você vê, quase você não vê o Gabigol fazendo gol de cabeça, eu já até falei isso. O Gabigol tem outras características que aí o Fred já não tem, a mobilidade maior, a movimentação, né? A perna esquerdinha do Gabigol de finalização também é sensacional, mas os dois poderiam até jogar juntos, né? Tem característica para jogar junto. A discussão Pedro e Gabigol, imagina Pedro e Fred. Mas a gente está falando de dois gigantes, só que um tem 37 anos, completa, se não me engano, em agosto, esse ano completa 38, o Gabigol também tem 24, vai fazer 25, são 13 anos de diferença, né, que a gente ainda vai ver muita coisa do Gabigol, tem muita coisa pela frente, e nos mostra o seguinte: os números que ele tem alcançado, se ele mantém isso, ele pode até atingir uma marca maior do que a do Fred. Hoje o Fred, até por questões de idade e por ter jogado muito mais tempo, tem um currículo maior. Mas assim, dois cracassos de bola, dois caras que eu admiro, respeito. Infelizmente, às vezes, por um campeonato, por uma competição, e principalmente em seleção brasileira, se rotulam, né, para aquele atleta ser aquilo e vira verdade, que não deveria ser. Porque o Zinho, Fred não foi bem na Copa do Mundo. Mas quem foi? Né? E assim, por isso ele não é mais aquele centroavante que eu particularmente acho ele um monstro, um baita de um craque de bola. Então, eu acho que a gente está falando de dois caras que, para mim, tem muito ainda aí a acrescentar. O Fred está acrescentando. A diferença é o seguinte: o Gabigol joga num time muito melhor. Tem parcerias que proporcionam para ele atingir cada vez maior número. Ele já está aí perto de alcançar o Zico em gols na Libertadores, o Gabigol. E com certeza vai bater esse recorde, porque a equipe do Flamengo também proporciona para ele que ele vá quebrando esses recordes. Mérito dele, faz por onde. O Fred já tem mais dificuldade. Apesar que o Fluminense tem começado bem, mas tem mais dificuldade. O elenco é mais, não é tão com aquele potencial que o Flamengo tem. Mas são dois monstros, dois gigantes do nosso Zinho, futebol.
E é fato, né, isso que você falou, de companheiros nossos, de pessoas da mídia ou até torcedores que extrapolam na crítica, exageram. Mas eu, sinceramente, não vejo o Fred rotulado. E aí, eu acho que depois da Copa do Mundo, outros jogadores, como o Fernandinho, o Bernard, ficaram até mais marcados que o Fred. O Fred foi uma coisa pontual, ele foi muito bem acolhido pela torcida do Fluminense depois da Copa e aquilo foi se dissipando. Tanto é que o Fred foi contratado a peso de ouro pelo Atlético, Concordo. uma expectativa muito alta, depois Concordo. pelo Cruzeiro. Então, ele saiu até, de certa forma, blindado do 7-1. Mas na Copa, Não, sim, na época pegaram, e meu acho que Deus. até normal também, Zinho. No seu caso, você citou, pô, Brasil campeão e ainda assim pegaram no pé. Mas ali, um 7-1, uma coisa histórica que nunca tinha acontecido, seria estranho se não houvesse crítica. Agora, passado esse turbilhão, o Fred conseguiu se recuperar, mas acho que o que pesa na avaliação do Fred, nesse caso, é mais o período de Atlético e de Cruzeiro. Ele foi contratado por dois times com a peso de ouro, dois times bons, em que ele tinha companheiros, tinha qualidade e não conseguiu jogar. E aí, seja por deficiência técnica, seja por lesão, por momento. E aí são 4 anos, e aí acho que pesa muito para um centroavante ficar 4 anos, um centroavante com o cartel do Fred, com a carreira dele, ficar tanto tempo, entre aspas, inativo. Então, acho que a volta para o Fluminense faz bem, ele, ali é onde ele é ídolo, onde ele se sente confortável, mas acho que o grande peso, né, de algumas pessoas terem um pé atrás ou de criticarem o Fred é por ter decepcionado onde se esperava muito, né, voltando para Minas, com bons times, e o Fred não conseguiu render. E hoje, mesmo que o momento dele seja bom, a fase boa, e acho que é um cara que ainda pode entregar muito para o Fluminense, eu acho que não dá para comparar com o Gabigol. O Gabigol hoje, em campo, mesmo se jogasse no Fluminense, entrega algumas coisas que o Fred já não consegue mais entregar, que é a presença de área, que é deslocamento, a possibilidade de variação. E o Fred é um jogador que o técnico precisa armar um esquema para. Mas aí eu vou fazer o contrário. E o Fred, se jogasse no time do Flamengo no lugar do Gabigol, também não entregaria mais? Sim, sem dúvida, entregaria mais. Eu só acho que hoje o Gabigol está muito acima do Fred e pode ser que no fim da carreira... Aí vem a idade, a parte física, vem tudo isso, sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. Mas tem uma coisa, Brenda. São dois momentos. Tem uma coisa... Não dá para comparar. Tem uma coisa que eu acho que o Gabigol, não posso dizer que jamais vai ter, é muito cedo porque ele é jovem, mas pelas características, eu acho que ele tem que o Fred tem uma coisa que o Gabigol jamais vai ter, que é a liderança. O Fred tem liderança, o Fred em campo ele tem uma ascensão sobre os seus companheiros que eu acho que o Gabigol nesse sentido não vai ter. E aí pesa um pouquinho. Se analisar os momentos, né, o momento atual, é lógico que o Gabigol está à frente, é natural, pela idade, pelo time que joga, pela intensidade que tem, pela forma como se movimenta, e aí não tem como você não fazer essa comparação, Flamengo e Fluminense, isso é inevitável. Mas se você colocar em termos de importância, aí eu te pergunto hoje, quem que é mais importante, por exemplo, se é o Fred ou o Gabigol? No futebol brasileiro. De time, de reposição, não, fala para os times, não para o futebol brasileiro. Por exemplo, você tira o Gabigol e tira o Fred. Quem sente mais? Quem vai sentir mais nesse aspecto de os 11... No sentido de Flamengo e Fluminense? Fluminense. Flamengo e Fluminense? No peso de cada um? Fluminense. O Fluminense. Por isso que é difícil da gente analisar, né? Porque assim, eu acho que o Fred, ele simboliza mais do que o jogador hoje. A experiência do Fred, a idade nesse sentido, ela simboliza uma coisa que a idade do Gabigol não proporciona. E que talvez a gente vai poder falar isso daqui a uns 5, 6 anos. O Gabigol hoje tem uma importância, tem uma questão de liderança, que ele conquistou isso com a maturidade, evolução, que ele pode ter isso. Né? Ele pode alcançar isso, mas nessa questão hoje, o Fred tem um peso muito grande também.
Ô, Mauro, deixa eu jogar para você, porque eu ouvi todos e me chamou muita atenção. Estou achando o debate muito válido, o pessoal mandando muita mensagem na hashtag na veia. Eu concordo com o Breiler, que aquela coisa da Copa não ficou, que nem, por exemplo, a Copa de 2010, ou a falha do Júlio César, ou a expulsão do Felipe Melo. Eu não acho que o Fred virou o símbolo. Mas eu acho que aquilo respinga, para ele ter um tamanho, eu acho que ele ficou com um tamanho menor do que ele tem. Sabe, pô, estamos falando de um cara que foi artilheiro no Brasil, artilheiro em pontos corridos, se você pegar qualquer tabela entre os maiores artilheiros, tá lá. Quando foi para a França no Lyon, fez gol à beça. Na seleção teve seus momentos, e eu acho que quando virar a página e acabar, ele não vai ser lembrado do tamanho dele, Mauro. Ah, não sei. Ontem eu estava assistindo ao jogo, quando vi os gols dele, eu não sabia que hoje ia se discutir o Fred, e eu estava pensando sobre isso, sobre esse reconhecimento, né? Quando eu vi ele fazendo de novo aquele gol, falei, cara, como é gigante esse Fred, né? O Fred é gigante, mais de 400 gols, aí você pergunta quem vive o melhor momento, tinha duas perguntas aí, sei lá, tinha A, B ou C, os dois estão em